a todas, a todos e todes. Meu nome é Juliana de Freitas Silva, eu sou estudante de Economia da Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje eu compartilho com vocês o resultado da minha pesquisa de iniciação científica, que foi desenvolvida entre agosto de 2019 a agosto de 2020, com a orientação do professor José Raimundo Oliveira Lima. Essa pesquisa foi desenvolvida no programa Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária. O grupo que eu acompanhei foi o Grupo Sabores do Quilombo, que é um grupo composto por mulheres majoritariamente negras, originária da comunidade quilombola rural Lagoa Grande, e essas mulheres ela desenvolvem o trabalho de comercialização e produção de alimentos na cantina da UFES. Eu busquei apoio teórico na literatura que trata sobre economia popular e solidária, principalmente na questão relacionada ao desemprego e à precarização do trabalho. Outra corrente que eu busquei apoio também foi a economia feminista, que é essa corrente ela questiona e critica os paradigmas tradicionais das ciências econômicas. O apoio teórico foi no que diz relacionado às experiências de mulheres, principalmente no tocante às vendedoras de rua, que seria o comércio informal, que aqui eu chamo de estratégia de sobrevivência de mulheres negras ou quitandas. São 3 objetivos que eu tentei analisar nessa pesquisa. A metodologia que eu busquei, considerando que existe uma gama de enfoques, métodos, eu me atentei para a pesquisação, como é o processo de incubação, então isso já faz essa pesquisação ser uma escolha apropriada. E tanto o estudo, utilizei também um estudo de caso para fazer a coleta. Basicamente, criei um guia quando fazia as visitas aos grupos ou fazia as formações, e utilizei também o diário de campo para registrar todos os momentos com o grupo. Utilizei também a entrevista semi-estruturada, que contendo 60 perguntas. Porém, essa entrevista estava para ser aplicada entre março a abril de 2020. Porém, aconteceu a pandemia. E aí a UFES, ela acatou as medidas de distanciamento social, então eu não tive como realizar todas as entrevistas. Antes do distanciamento social, eu já tinha concluído 8 entrevistas. Passou a se utilizar muito o trabalho remoto, então não tive como realizar essas entrevistas remotamente, então eu não vou utilizar essas entrevistas nessa pesquisa de iniciação científica. Deixando claro que essas entrevistas elas serão utilizadas no meu trabalho de conclusão de curso, que tem o mesmo tema desta pesquisa. E aí os resultados obtidos, né, durante esse tempo, o grupo, os Sabores do Quilombo, ele já está em processo de incubação desde julho de 2016, e aí a gente vem observando alguns avanços no grupo. Eu observei que existem 2 aspectos referente à renda, né, que o grupo aborda, que seria uma parte do grupo usa a renda obtida com as atividades como uma complementação da renda, enquanto uma outra parte, com o trabalho desenvolvido na cantina, é a única fonte de renda. Outra coisa que a gente observou foi a percepção em relação ao processo de trabalho, que mostra que as mulheres ela compreendem muito bem o processo de incubação, compreende os conceitos passados da economia popular e solidária. E aí eu trago também outra coisa que eu observei é em relação ao cuidados com a casa, que as mulheres, mesmo trabalhando na economia popular e solidária, percebe-se ainda um acúmulo muito grande da jornada de trabalho. Nesse caso, a economia popular e solidária, enquanto proposta para uma outra economia, ela tem esses limites, e aí esses limites é isso, porque dentro de uma estrutura que a gente encontra, uma estrutura patriarcal, sexista e racista da nossa sociedade, as mulheres ela ainda se veem muito atarefadas. A conclusão que eu apresento seria, quando analisar a economia popular e solidária, considerar essa pluralidade de cada sociedade, principalmente no tocante à formação econômica do nosso país, que essa formação ela não foi de forma unívoca. A economia solidária ela ainda não responde às questões em relação às desigualdades em relação a homens e mulheres. E aqui estão algumas referências. Muito obrigada.
Olá, eu sou Juliana da Silva Araújo, aluna do curso de Agronomia da UFES e bolsista de Iniciação Científica pela FAPESB, orientada pelo professor Emanuel Auguri Freitas, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. E concluí o plano intitulado Levantamento e Caracterização das Sementes Crioulas Existentes em Comunidade Atendida pela Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UFES. Dentro desse projeto, nós podemos observar o conceito de sementes crioulas ou nativas, onde Trindade, em 2006, descreveu que elas são sementes que não sofreram modificações genéticas por meio de técnicas como melhoramento genético, e são chamadas de crioulas ou nativas porque geralmente o seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais. As sementes crioulas, elas têm uma importância muito grande, principalmente para os agricultores familiares e suas entidades representativas, que são responsáveis pela manutenção de um patrimônio genético importantíssimo para a humanidade, por meio da conservação dessas sementes de cultivares crioulas. O objetivo dessa pesquisa foi realizar um levantamento das sementes crioulas através de relatos dos entrevistados, fundamentando-se em averiguar a existência dessas sementes na comunidade, bem como a relação dos agricultores para com as mesmas, demonstrando assim a importância que há na conservação e no compartilhamento dessas sementes e do conhecimento entre as famílias. A comunidade escolhida para a realização desta pesquisa foi a comunidade quilombola de Lagoa Grande, no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana, que está vinculada ao subprojeto Feira de Saberes e Sabores, desenvolvido pela incubadora. Como principais metodologias, nós tivemos a realização de rodas de conversa, pesquisas bibliográficas, ajustes metodológicos, optando pela pesquisa participante para a realização de entrevistas semi-estruturadas com base num questionário que foi anteriormente aplicado por bolsistas da incubadora. Os dados foram tabulados em planilhas do programa Excel e posteriormente analisados. Como resultados, nós tivemos a realização de 57 entrevistas com moradores da comunidade, onde 78,9% dos entrevistados relataram que realizam produção agrícola e que retiram o total ou parte da sua renda através dessa produção, onde 51% utilizam essa produção para o consumo próprio. 80,7% das pessoas ressaltaram que armazenam essas sementes em suas propriedades e que sempre há uma boa colheita com o uso dessas sementes. E elas são armazenadas geralmente em garrafas, que é um método bastante eficiente e prático. A grande maioria demonstrou respostas positivas aos questionamentos acerca das sementes crioulas, onde 84% das pessoas responderam que já possuem ciência do que são as sementes crioulas e 100% dos entrevistados classificaram estas como essenciais para os agricultores e para toda a comunidade. 63,2% desses entrevistados demonstraram interesse em armazenar, doar ou trocar sementes, juntamente a um projeto de banco de sementes junto à comunidade ou à incubadora. Diante disso, foi possível realizar um levantamento das plantas identificadas com o cultivo a partir dessas sementes, onde temos aí a variedade das sementes, as principais características, o objetivo da produção e o número de citações, onde nós temos aí as hortaliças, a abóbora, o milho e o feijão, que se destacaram no número de citações, e as plantas medicinais e frutíferas estiveram presentes em 100% das propriedades visitadas. Com isso, nós podemos concluir que as sementes crioulas armazenadas representam uma tecnologia social importante que simboliza a quebra da dependência dos agricultores para com as sementes comerciais, onde as sementes crioulas são fortemente adaptadas à sua região de origem e que foi evidenciado nessa pesquisa que as pessoas elas têm uma maior confiabilidade nessas sementes. O milho, o feijão, a abóbora, as hortaliças, as frutíferas e as plantas medicinais foram as mais citadas, logo elas podem representar uma base de cultivo para essas pessoas. E o número elevado de pessoas demonstrou interesse em armazenar, doar e trocar essas sementes, evidenciando, assim, que a comunidade de Lagoa Grande possui um forte potencial para a realização de um projeto voltado para a construção de um banco de sementes, para compartilhar todo esse conhecimento e estimular o compartilhamento e preservação das sementes crioulas. Estas são as minhas referências e os meus agradecimentos. Muito obrigada.